noite, bem-vindos a mais uma edição do programa MOSEF. No programa de hoje vamos discutir o tema da participação dos jovens no setor energético. Quais é que são as oportunidades agora e no futuro em termos de formação, emprego e empreendedorismo. Para nos apoiar nesta discussão temos connosco em estúdio 4 convidados, o Dr. Abílio Madalena, diretor-geral da Petrogal em Moçambique. Temos também o Ayrton Kassamo, formado em Engenharia Eletrónica e também com algum envolvimento nos movimentos estudantis. Temos também o Dr. Shivambu Mamadusan, vice-presidente do Pelouro de Recursos Minerais e Hidrocarbonetos da CTA, e também o Tavares Cebola, jovem empreendedor na área digital e do acesso ao emprego. Muito obrigada aos nossos 4 convidados, e temos também nesta edição a participação do público em estúdio, e agradeço desde já aos nossos convidados que estão aqui na plateia para apoiar também nesta discussão. Vamos então ao debate, e este é necessariamente um tema muito relevante. Nós temos em Moçambique metade da população com menos de 18 anos, portanto uma população muito jovem, e temos ao mesmo tempo um setor energético com um grande potencial que apresenta certamente muitas oportunidades. Ayrton Kassamo, eu vou começar por si. Eu quero saber quais são as expectativas de um jovem hoje. Estamos em 2015, estamos em Moçambique, um jovem que olha para o seu país e olha à sua volta todo este potencial. Quais são as expectativas? Qual é a ansiedade? Como é que vê o país neste momento? Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite, em primeiro lugar. Bem, eu penso que as expectativas são imensas. A pessoa hoje sai formada em institutos superiores ou universidades e repara para aquilo que é o seu país e o potencial energético que o país oferece. Esse potencial energético traz consigo investimentos, e são esses investimentos que criam os postos de emprego para essas pessoas. Nós temos, basicamente, que prestar atenção nessas oportunidades em termos de serviços que se pode prestar. Porque a maior parte dos investimentos que entram, que são os grandes investimentos, já conhecidos como os megaprojetos, eles empregam entre 2% a 4% da mão de obra necessária. Ou seja, existe uma necessidade de empregabilidade a nível indireto. A nível indireto, tem muitas e muitas necessidades que essas empresas têm. Necessidades como segurança, transporte, alimentação, tudo isso não é feito diretamente por essas empresas. E é aí onde entra o jovem, onde entra o moçambicano, que deve fornecer esses serviços, tanto como empreendedor, tanto como alguém que está a ser empregado numa dessas empresas. Temos que prestar atenção, porque isso não se pode desligar da componente formação. Basicamente, se esse jovem é formado e tem competências para desempenhar esta e aquela atividade para servir esses projetos que são extremamente exigentes. A nível da África, Moçambique tem crescido bastante, cerca de 7 a 8% anualmente, e isso não está muito longe daquilo que são as expectativas dos jovens. Se todos os dias prestamos atenção, o país está a crescer, são novos projetos, investimentos que chegam até 40% do PIB moçambicano. Isso traz consigo expectativas extremamente altas. Queremos todos ter emprego, queremos todos ter um bom salário, que é o que esses projetos oferecem. Obrigada, Ayrton Kassamo. Dr. Shivambu Mamadusan, será que o país vai conseguir corresponder, e em particular o setor privado, corresponder a estas expectativas dos jovens? Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de participar na MOSEF, que é uma ferramenta de inclusão que dá acesso a este debate dos vários setores, e acho que a palavra-chave é esta mesmo, inclusão. O Governo, com alinhamento no setor privado, está neste momento a desenvolver o que é chamado de conteúdo nacional. O conteúdo nacional é uma ferramenta de desenvolvimento que dá, portanto, apoio à criação de um valor mais acrescentado, portanto, tendo em conta os investimentos das empresas estrangeiras. O conteúdo local tem um foco na formação, portanto, no desenvolvimento humano, formação, programas de treinamento, tem um foco no próprio desenvolvimento da indústria.
que tem como foco, portanto, o acesso aos serviços diretos, o acesso aos serviços indiretos e, portanto, também na responsabilidade social. Tem-se havido muito contacto, estão programas a ser desenvolvidos, estudos a ser elaborados. Nós acreditamos que no segundo semestre deste ano o Governo vai legislar. Temos alguns exemplos que foram, por exemplo, na área energética, o decreto-lei que foi feito para o projeto de LNG na área 1 e 4 de Rovuma, onde já consegue-se constatar, portanto, a participação do conteúdo local. Houve uma revisão feita a nível das leis de Minas, etc. E, portanto, é algo que está a ser acautelado a nível do Governo. Nós, como setor privado, temos feito um trabalho, portanto, com os operadores, temos feito um trabalho com as pequenas e médias empresas através do IPEMA, temos feito um trabalho com o INEF para garantir a formação e, portanto, acho que estamos no bom caminho e o país vai conseguir, portanto, trazer estas soluções. Doutor, dentro desse quadro legislativo, podemos esperar que se definam, por exemplo, o número de postos que serão criados e as áreas específicas que serão necessárias para preencher esses postos? Bem, o desenvolvimento do conteúdo nacional tem que ser faseado. Portanto, nós como setor privado apoiamos que haja uma lei, portanto, ou então políticas muito bem definidas, onde primeiro tem que se priorizar a formação. Haver um número identificado, não há de haver um número identificado, não acredito que vai ser na primeira fase. Vai haver, portanto, uma certa forma de incentivar que os investidores garantem a transferência do know-how. Identificação dos setores já está a ser feito, vai-se identificar os setores, já foi aqui falado de setores indiretos, todos estes vão ser identificados e, de certa forma, acredito que setores que o próprio mercado privado consegue trazer soluções hoje em dia vão ser os primeiros com os quais os operadores vão ter que trabalhar. Muito obrigada. Doutora Abílio Madalena, dentro deste quadro do conteúdo nacional e das necessidades da indústria, quais são as necessidades particulares, por exemplo, de uma empresa multinacional? O que é que procura num jovem moçambicano, por um lado, e por outro lado, até que ponto é que as oportunidades existem de facto para os jovens ou procuram pessoas com mais experiência e depois entra-se naquele ciclo vicioso que não tem experiência suficiente, então não é um candidato elegível, mas só pode ser candidato se tiver experiência, então entra-se naquele ciclo. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de estar aqui presente no Fórum Mosef. Boa noite a todos. Indiretamente à sua pergunta, assim, isso é uma questão que se coloca em todas as economias e que se coloca sempre na entrada dos jovens no mercado de trabalho. Os jovens têm formação, mas é uma formação escolar. A formação não se esgota nas escolas, não se esgota nas universidades. A universidade é o centro por excelência da formação, mas a formação não para aí. A formação na escola e na universidade é a base para a formação depois da vida. A formação, de facto, efetiva e produtiva acaba por se conseguir nas empresas e na aprendizagem do dia-a-dia. Esse é o desafio que têm as empresas que se querem instalar no país, que chegam, ou que já estão cá, que é o pouco tempo e como é que é possível encurtar esse tempo entre conseguir transformar jovens com base formativa, mas sem experiência profissional, rapidamente nas necessidades que são da empresa, que é começar a produzir e a desenvolver esse trabalho. Destes novos projetos de recursos minerais, do carvão, lá em cima, no caso do Rovuma, traz claramente esse desafio para cima da mesa. A quantidade de mão de obra necessária e especializada, e não estamos a falar apenas de especialização ao nível de licenciados, de engenheiros, estamos a falar de mecânicos, de eletricistas, soldadores, toda essa oportunidade de trabalho, de pessoas da segurança, como já aqui falámos, enfim, nas mais diversas áreas, toda esta necessidade enorme de trabalho tem um desafio prévio, que é como é que nós, no mercado que existe de facto mão de obra, mas que necessita de ser formada por eletricistas, para soldadores, engenheiros, mecânicos, como é que em pouco tempo
que é o prazo que estes projetos têm de implementação, se consegue dar formação de base e conseguir que as pessoas comecem, dentro dos prazos previstos de discussão dos projetos, a ser produtivas. A legislação, obviamente, é importante, mas nós, enquanto o setor privado, temos perfeitamente claro que isto não é uma função do Governo. O Governo pode ajudar, deve ajudar, a CTA pode e deve ajudar também, mas as empresas têm uma responsabilidade muito grande para conseguir que, de facto, este processo formativo, e não estamos a falar da formação na escola, porque essa é mais uma responsabilidade governamental do que propriamente das empresas. Este processo formativo, on job, na prática, no dia-a-dia, seja implementado de forma a produzir resultados o mais rapidamente possível. É um investimento grande, é um esforço enorme, até porque muitas vezes é necessário trazer profissionais de fora para poder ensinar e fazer essa transferência de know-how, que há bocado ali o Dr. Chivão estava a falar, nesta primeira fase, mas esse é o grande desafio para mim neste momento em Moçambique, porque a oportunidade existe, há muitas oportunidades de trabalho, o crescimento dos últimos anos que se tem registado é um crescimento efetivo, consolidado, sustentável, da ordem do 7% a 8%, e as expectativas para os próximos anos é que se mantenha claramente nessa linha de funcionamento. Doutora Abílio, em relação a essas oportunidades que menciona, olhando para o setor energético, as oportunidades que existem hoje serão as mesmas que vão existir, por exemplo, daqui a 10 ou 15 anos, tendo em conta o ciclo dos projetos? Isto pensando também na perspectiva de um jovem que está hoje a tomar decisões fundamentais sobre o seu futuro, qual é a área que vai seguir, qual é o tipo de ensino, se é profissional, se é médio, se é superior, como é que ele vai informar a sua decisão e fundamentar a sua decisão? É uma pergunta interessante. Eu acho que todos nós temos que estar preparados que hoje em dia não há empregos, cada vez menos há empregos certos para a vida. No passado, muitas vezes, arranjámos um emprego e vivíamos com esse emprego toda a vida até chegarmos à idade da reforma. Cada vez menos isso acontece e os jovens têm que estar preparados para se deslocar pelo país. Isto é um país com uma área imensa e toda a gente, ou muita gente, possivelmente gostaria de trabalhar em Maputo, mas isso não vai ser possível. Os empregos não estão aqui todos, há muitos empregos que estão longe. As pessoas têm que estar disponíveis para se movimentar e têm que estar disponíveis, passo o termo, para se reciclar em termos de aprendizagem, com uma formação de base, mas para se adaptar. As necessidades que existem neste momento e na fase de lançamento de projetos e de construção não vão ser as necessidades daqui a 10 ou 15 anos, mas quem tira uma profissão, e vou dar um exemplo que toda a gente entende, quem tira uma profissão de eletricista, pode ser eletricista toda a vida, não vai ir a trabalhar, se calhar, toda a vida nos projetos do gás do Rovuma ou no carvão, mas tem a possibilidade de desenvolver a sua atividade profissional nessa área. Como quem for médico, possivelmente não vai trabalhar sempre no Hospital Central de Maputo, vai ter que trabalhar noutros hospitais e vai ter que circular. Essa decisão, como e bem me perguntava, é uma decisão muito importante na fase de vida profissional de todos nós, cada um quer decidir qual é a área que escolhe, mas devem ter sempre presente uma coisa, a única certeza que temos é que a vida e as profissões e a atividade vai mudar e, portanto, as pessoas têm que ter flexibilidade suficiente para se adaptar às novas realidades, às novas ofertas de mercado, porque isto é a economia que o dita e não podemos, hoje em dia, procurar um emprego a pensar que vai ser a nossa profissão no futuro. Pode acontecer que seja, mas nunca podemos ter garantias completamente ou absolutas relativamente a esta realidade. Obrigada, doutora Abílio Madalena. Tavares Cebola, a vossa empresa é uma empresa composta por jovens empreendedores, tem, entre outros projetos, um portal digital de acesso ao emprego. Através desse portal é possível fazer uma radiografia do mercado de emprego neste momento, na perspectiva dos jovens? Quais são as áreas mais estratégicas? O que é que as empresas procuram? De alguma forma, sim. Claro que essa informação tem algumas limitações,
porque o nosso portal é um portal digital e, como sabe, o acesso à internet em Moçambique é bastante limitado. Certo. Talvez 10% da população tenha acesso à internet e, portanto, mas é um 10% da portal população, bastante consultado, não é? Em termos sim, de tráfego diário, claro. estamos a falar de cerca de 15 mil visualizações diárias. 15 mil... Sim. Okay. Como eu dizia, neste momento é possível, claro, tirar algumas ilações com base em informações que nós temos, mas essa informação limita-se a um universo de 10% da população moçambicana e não seria realista nem credível assumir que essa informação é a informação do país. Mas, claro, como disse, pode tirar algumas ilações. Por exemplo, sobre os setores de acordo com as estatísticas que nós temos, quais são os setores que estão a absorver mais mão de obra, tendo sempre em mente que a informação que nós divulgamos tem duas fontes principais. Primeiro, a informação de domínio público, que é publicada em jornais ou em outras fontes, e a informação que é enviada pelas empresas e pelas agências de recrutamento. Então, com essa informação, por exemplo, a nossa conclusão é que, ao longo destes 3 anos, o setor terciário é que absorveu mais mão de obra. Áreas como gestão, administração, finanças, são aquelas que estão no topo dos setores que recrutaram mais mão de obra. No caso do que estamos a falar hoje, no caso do setor extrativo ou de recursos minerais ou do setor primário, creio que esse setor ocupa a 5ª ou 4ª posição, se colocássemos isso no ranking de áreas com mais recrutamento. Curiosamente, há um fato que é as localidades, que é assim que nós classificamos os locais para onde divulgamos as vagas, com mais recrutamento, são aquelas que atualmente em que têm projetos ligados ao setor energético. Por exemplo, obviamente que a província que mais tem oportunidades de trabalho, que mais divulgou é a província de Maputo, talvez mais de metade desde que nós começamos a publicar oportunidades de trabalho, mas Tete, Nampula e Cabo Delgado estão-se logo a seguir na tabela ou na classificação por regiões que mais divulgaram oportunidades de trabalho. Depois, outra informação que se pode tirar com base nesses dados é que, por exemplo, nós temos uma coisa incrível que é a palavra que é mais procurada na nossa plataforma, quando as pessoas nós temos um campo de pesquisa, a palavra que é mais procurada é a palavra motorista. Isso revela motorista, uma grande quantidade de pessoas está à procura dessa área. Em termos de procura. Então há sim dados interessantes que permitem ter alguma informação sobre o mercado de trabalho em Moçambique. Em termos etários, por exemplo, o que é que... Maioritariamente é a população na oferta jovem. E na procura, vá lá, olhando para os dois campos. Em termos de procura de oportunidades de trabalho, obviamente que a maior parte... Nós temos um registro que permite cadastrar os candidatos, e aí, obviamente, temos essa informação sobre as idades, e um grande número, talvez mais de metade da população que procura oportunidades de trabalho é a população jovem, tal como está classificado em Moçambique, não é? Sim. Obrigada. Dr. Shivambu Mamadou, aqui temos algumas pistas também que nos permitem, de certa forma, caracterizar o mercado de emprego, não é? Que há muito mais procura, do ponto de vista das empresas, no setor terciário do que no setor primário, que tem a ver com o próprio setor energético, que é muito mais capital intensivo, propriamente, do que mão de obra intensivo, não é? E que pistas é que isso nos pode dar para um jovem em termos também de será que há muita expectativa colocada em relação aos recursos energéticos? Isso deve ser repensado? Bem, é uma questão de conhecer o setor. O que acontece é que realmente, através dos valores dos megaprojetos, cria-se uma expectativa muito antecipada. É preciso perceber que tanto a nível da área mineira como a nível da área do hidrocarbonetos, a essência do que tem acontecido no país, portanto, está dentro de um contrato de concessão onde está-se a fazer pesquisa. Portanto, muitos destes projetos só agora é que vão entrar para a área de desenvolvimento e depois a área comercial. Temos, por exemplo, uma indústria muito famosa, que é a indústria do carvão, que é uma indústria um bocadinho mais avançada em relação aos hidrocarbonetos, onde, portanto, entrou-se na área de desenvolvimento já há algum tempo, houve uma grande procura, mas por questões logísticas, portanto, por falta ou carência de soluções logísticas no país, atrasou também a indústria. Então, é importante as pessoas olharem
de forma muito inteligente. Portanto, enquanto houver mercado, há de haver procura. É muito importante as pessoas terem a noção de que realmente está a acontecer no mercado, porque as pessoas falam indústria energética. Muita gente com quem nós temos falado olha para a indústria energética como uma indústria muito especializada. Mas se nós olharmos para as oportunidades que existem na indústria energética, seja transmissão, distribuição, geração, seja na área mineira, seja na primeira fase da indústria de hidrocarbonetos, está muito ligado a cursos técnicos. Portanto, foram aqui alguns mencionados, está muito ligado às várias engenharias. Portanto, é basicamente olhar para uma terra, topografia da terra, geologia da terra. As empresas de construção jogam o maior papel a nível do desenvolvimento destes projetos, mas quando nós olhamos, não dizemos que é a indústria energética, mas grande oportunidade que existe na indústria energética está com os EPCistas. Portanto, a própria Galp desenvolve projetos e se olharmos para o maior número de investimentos que são feitos, caem sobre as empresas de construção. Portanto, existe uma variedade de oportunidades nessa indústria, mas para a indústria em si, é muito... Quando eu falo da indústria em si, falo da questão de especialização. Nós, como país, ainda vamos entrar numa fase de desenvolvimento e numa fase comercial. E esta fase de desenvolvimento e a fase comercial, enquanto nós estamos a falar de concessões de 30 anos e estamos a falar de reservas no país que dão para os próximos 50 anos, portanto, vai sempre existir essa oportunidade de trabalho. Obrigada. Ayrton Kassam, tendo em conta este contexto, será que há uma pressão muito grande sobre os jovens para seguirem um curso superior e até que ponto é que depois isso não pode gerar algumas expectativas frustradas, não é? E eu peço para responder tendo em conta não só o contexto de Maputo, que é um contexto muito particular e onde se formou, mas ter em conta o contexto do país como um todo. Sim, muito obrigado. Bem, é importante nós referirmos que temos um problema que não é só moçambicano, é um problema de toda a África. Um bom número de estudantes, mais de metade, é dedicado mais à questão das letras e ciências sociais. Isso é baseado primeiro numa formação secundária que os estudantes começam já a cultivar a ideia de que as ciências são muito complicadas, por causa da falta de laboratório, falta de preparação dos próprios docentes. Eles acabam avançando para o ensino superior e acabam seguindo mais aquela área de letras. Isso cria um certo problema naquilo que é a necessidade do mercado atualmente, que são os engenheiros e os técnicos de engenharia e tudo mais. Agora, há uma outra questão. O acesso ao ensino em Moçambique, concretamente ensino superior e ensino técnico, ainda é reduzido. Nós trouxemos uma abordagem de que as pessoas só querem estar em Maputo, as pessoas não querem ir para outros locais do país. Mas nós temos a maior parte dos jovens nesses outros locais do país. E esses jovens não têm acesso ou ao ensino técnico ou ao ensino superior, por causa de várias questões. A maior parte desses jovens nem tem acesso ao ensino secundário, que já está a se expandir, mas é um problema. Agora, as expectativas podem sim ser frustradas nesse contexto de formação. Nós temos em Moçambique um crescimento assinalável a nível do setor energético e temos também uma oferta assinalável nesse setor, através das ofertas terciárias, que é o campo indireto. Mas até agora os currículos que são desenhados a nível das universidades, dos institutos, não respondem àquilo que são as exigências das empresas. A maior parte das empresas é muitas vezes obrigada a formar a pessoa pela segunda vez. Ou seja, a pessoa sai do ensino técnico profissional ou da universidade e é formada novamente. Porque ainda não há uma mobilidade a nível acadêmico. Os acadêmicos ainda não estão a conseguir aceitar aquilo que são as realidades, que é o saber ser, saber estar e saber fazer. Essas três componentes aparecem em muitos documentos, mas não são as componentes que nós encontramos muitas vezes naqueles que são os graduados, aqueles que saem para o mercado. E as empresas hoje são exigentes, são muito meritocratas, querem saber das pessoas que têm qualidades acadêmicas, querem saber daquele que sabe fazer, aquele que vai trazer evolução para a própria empresa. Só para dar um exemplo, nós podemos verificar um funcionário na América Latina, pode ser no Chile, por exemplo, um operário, ele consegue trabalhar 7 vezes mais do que trabalha um operário na Gâmbia, por exemplo. Então, é muito simples para uma empresa que vem trabalhar cá, importar a ele, pagar casa e pagar um pouco mais,
saber que ele vai produzir 7 vezes mais alguém que eu vou trazer de cá. Depois, a questão da mão de obra externa, é importante referir que há muitos países, inclusive Botsuana, que negociou com as empresas para que não exportassem os produtos primários, que fizessem um processamento ao nível do país. A questão do processamento, esse poder negocial que nós podemos ter, traz consigo também mão de obra. Nós sabemos que se os produtos forem processados cá, temos mais postos de emprego. Criação de oportunidades. Exatamente. E temos também vários problemas. A exportação dos produtos primários, por exemplo, tem 2 grandes problemas, que é a evolução tecnológica. A evolução tecnológica pode fazer com que a procura diminua, ou seja, certas indústrias podem descobrir que, por exemplo, usar o alumínio para isto não nos está a render, vamos usar isso, dá-nos mais um bocado de vantagem. Depois, a outra grande questão são as crises econômicas, ou seja, eles podem parar de importar. E os nossos quadros, basicamente, eles são os estudantes moçambicanos, quando terminam os seus cursos e vão para fora fazer os mestrados e doutoramentos, são excelentes estudantes. Em termos de pesquisa, evolução, continuar com os estudos, dar aulas, são excelentes. E os exemplos que já tivemos são muito bons. Mas o problema está na componente de saber fazer. As nossas universidades ainda estão muito fechadas nessa componente. A ligação entre as universidades e o setor produtivo ainda é muito reduzido. Isso por culpa dos 3, do governo, do setor produtivo e das universidades. Vamos ouvir a esse propósito o Dr. Abílio Madalena. O Ayrton Kassam refere que a academia não consegue necessariamente responder às necessidades da indústria. E como é que se gera esse equilíbrio, Dr. Abílio Madalena, das necessidades particulares, não é, de uma mão de obra muito qualificada e, por outro lado, uma expressão que usou há pouco, da responsabilidade de formar quadros nacionais? Olha, deixe-me só aproveitar a oportunidade para partilhar aqui um bocado a experiência da Galp a experiência e o contributo da Galp nesta área. Em Portugal, e que estamos a tentar transpor também alguma desse know-how e dessa experiência aqui para Moçambique. A Galp, há 10 anos, 8 anos atrás, decidiu redirecionar a sua atividade para, além da distribuição de produtos petrolíferos, fazer também entrar no setor da pesquisa e produção. Portanto, aquilo que se chama em linguagem técnica o upstream. E não havia quadros em Portugal formados nessa área, porque era uma atividade que não existia no país. Portanto, quando tivemos necessidade de contratar quadros especializados, não havia quadros na empresa, nem no mercado nacional havia quadros. Então o que se fez foi redirecionar alguns dos quadros, dando-nos formação a alguns dos quadros que existiam na empresa, e fazer contratação, obviamente, fazer contratação com empresas, com quadros estrangeiros, mas criou a Galp, com o patrocínio da Galp, criou uma coisa que nós chamamos Instituto Superior do Petróleo e do Gás, que é uma parceria entre a Galp e as 6 principais universidades portuguesas. Os professores universitários que davam aulas e formação nas universidades portuguesas também não estavam preparados para dar formação nestas áreas. Portanto, até eles próprios também tiveram que se autoformar, ir frequentar cursos a universidades estrangeiras, fazer parcerias com universidades estrangeiras, nomeadamente na Escócia e na Noruega, onde existem excelentes universidades nesta área, para depois poderem dar formação aos alunos e fazer essa transferência de tecnologia. Isto é um processo que leva algum tempo, leva alguns anos. E quando aqui estava a falar da questão das faculdades não estarem direcionadas, a única forma uma das formas das faculdades poderem estar qualificadas para as necessidades do mercado de trabalho é fazerem parcerias com as empresas, é os próprios docentes universitários, eles próprios terem a vontade e a humildade de aprender em áreas para as quais não estão preparados, porque o mercado de trabalho evoluiu, a matemática que se ensina é sempre a mesma, mas as engenharias não são assim, as tecnologias não são assim, e portanto os docentes têm que ser os primeiros também a terem a oportunidade e a terem vontade de aprender os novos processos para depois eles serem transmitidos, porque senão vamos ter aqui uma
completa de sintonia entre a universidade e a realidade do mercado de trabalho, que faz com que as pessoas, quando terminam as licenciaturas e querem arranjar um emprego, as empresas necessitam de colaboradores, mas não são aqueles colaboradores, ou não são os colaboradores com aquela formação que a universidade coloca cá fora. Essa ligação e essa proximidade faz-se, na minha opinião, muito com parcerias entre as empresas que têm as necessidades e as faculdades. Essa aproximação é fundamental, que era para poder direcionar os cursos em função das necessidades do mercado de trabalho. Muito obrigada, doutora Bílio Madalena. Estamos a debater as oportunidades para os jovens no setor energético. Na segunda parte do programa vamos abrir a participação à plateia aqui presente nos estúdios da STV. Não perca dentro de instantes. Estamos de volta para a segunda parte deste programa do Fórum MOSEF, dedicado ao tema das oportunidades para os jovens no setor energético, em termos de formação, emprego e empreendedorismo. Esta é uma edição especial do programa MOSEF. Temos connosco em estúdio uma plateia e vamos contar com a participação do público. Eu agradeço desde já o apoio da Associação de Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique, a AF1, na mobilização, e agradeço também a todos aqueles que se inscreveram através da nossa página do Facebook, a página MOSEF, para participação neste debate. Então vamos abrir as questões para o público e eu peço desde já que se identifiquem e que direcionem a pergunta a um dos membros do painel. Sim, bem, em primeiro lugar, agradecer mesmo a oportunidade, em seguida dizer boa noite. Eu sou Aleixo Luciano, membro da Associação de Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique. Bem, aproveitando aqui a oportunidade, tenho aqui apenas uma questão para colocar e um comentário. Bem, sabendo que temos poucos jovens formados para satisfazer as necessidades na área de energias renováveis, o que a CTA e a Galp estão envidando para o tal efeito? E, bem, em gesto de comentário, eu queria mesmo dizer que ficará um pouco difícil com que, na verdade, os jovens possam querer se espalhar pelo país todo, enquanto que as políticas, por exemplo, de construção, por exemplo, das escolas ou das universidades, isso nesse caso, estão mais centradas nas cidades. Porque o jovem, quando vai para o campo, ou quando vai para o distrito, ele também almeja em um dia poder progredir para também ter novos contornos da vida. Então, se estiver-se a fazer da maneira adequada em termos da dispersão das universidades, das escolas ou instituições profissionais, eu claramente acredito que os jovens, na verdade, vão poder se espalhar por todo o canto do país. Muito obrigada pela questão. Eu vou passar então a palavra ao painel. Dr. Chivambo, que resposta é que pode dar aqui a este jovem? Conforme eu disse antes, se houver mercado à procura, as energias renováveis é um tema muito simpático, é um tema muito querido a nível internacional, mas as várias formas de energias renováveis, portanto, trazem um output de energia muito caro. Portanto, ainda não é um foco estratégico do país seguir essa direção. E nós estamos a falar de Moçambique. Moçambique é um país que tem vários recursos primários de priorização para a geração de energia, como o próprio gás, como o carvão, como hidroelétricas. E, portanto, não existe muito a nível do CTA que nós temos estado a fazer em relação a essa indústria. Temos estado a priorizar o que neste momento parece ser a oportunidade imediata e a próxima oportunidade, que são, portanto, energias através dos recursos que eu aqui falei. Muito obrigada, doutora Bílio Madalena. Não sei se gostaria de acrescentar algumas palavras. As energias renováveis hoje não me parecem uma prioridade para Moçambique. Há outras prioridades em cima da mesa. Embora sei que, enfim, há alguma atividade nessa área, a Galp teve um projeto de energias renováveis e houve outras empresas também moçambicanas em parceria connosco e acabámos
parar esse projeto, porque entendemos que havia outras prioridades. Penso que não é esse apenas o nosso entendimento, a CTA também julgo que tem um bocado esse entendimento. Mas, de qualquer forma, a pergunta que colocou relativamente às energias renováveis, acho que é uma pergunta que se pode colocar relativamente a qualquer outra atividade. O que é que a Galp faz ou pode fazer quando necessita de pessoas qualificadas, quando necessita de contratar no mercado local pessoas qualificadas para desenvolver as suas atividades de exploração, pesquisa ou de distribuição de combustíveis. E eu posso lhe dizer o que é que nós temos vindo a fazer já nessa matéria relativamente às pessoas que temos vindo a contratar aqui em Moçambique. Contratámos recentemente para a área de exploração e pesquisa quadros moçambicanos, e o primeiro que nós fizemos na componente formativa foi enviar esses colegas que já estão novamente aqui em Moçambique, enviá-los a Portugal. Ficaram lá durante uns meses em formação, em seminários, com formação componente prática na empresa e com formação de componente teórica também na faculdade. Posso-vos dizer que, genericamente, as pessoas ficaram altamente entusiasmadas, de tal forma entusiasmada que alguns deles nem queriam voltar, até queriam ficar lá a trabalhar, mas a ideia é dar formação e regressarem. E periodicamente vamos alimentando essa formação. Depois disso já foram lá, eles estão connosco há 3 anos, depois disso já foram lá mais 2 ou 3 vezes em períodos de um mês e meio em formação. E como isto é algo também dispendioso e bastante complexo, estar a deslocar pessoas durante 3 ou 4 meses para um ambiente que nem sempre é o mais fácil em termos de convivência para quem nunca viveu na Europa. Estamos a tentar replicar situações dessas aqui em Moçambique, ou seja, fazer seminários cá, trazer a formação e, tendo um grupo maior de pessoas, o que fazemos é trazer os professores, dar cá a formação e replicar toda essa ação. Não quer dizer que não possa haver também uma mistura de uma viagem ou outra a Lisboa, mas essa é a grande aposta. Os quadros, quando entram, digamos que os primeiros 6 meses ou o primeiro ano estão praticamente em formação o tempo todo, só no final desse período é que estarão em condições de começar, de facto, a trabalhar e a produzir para a empresa. Isso é verdade, seria verdade também para as energias renováveis, se as energias renováveis fosse o projeto, que não é o caso, mas é as energias derivadas do petróleo e dos recursos naturais que nós estamos neste momento a apostar. Queria só deixar se me permite, só uma pequena nota relativamente ao comentário que fez por causa de as pessoas gostarem de estarem em Maputo ou procurarem trabalho noutros locais. Eu fiz este comentário na perspectiva que temos que estar preparados. O trabalho e os empregos estão onde estão. As empresas não podem trazer os empregos do Rovuma e da exploração para Maputo. É lá que estão. Portanto, nós temos que estar preparados. Quando estamos à procura de um trabalho, temos que estar mentalmente, e essa é a primeira parte da formação, que é importante, temos que estar mentalmente preparados que o emprego está onde está. Os serviços é fácil, normalmente estão concentrados nas grandes urbes, na capital e no centro de decisão, mas a restante atividade, a atividade industrial, muitas vezes está concentrada onde a oportunidade está e os recursos estão, ou próximo de um porto marítimo, ou junto de uma extração de carvão, ou de uma mina, ou aquilo que seja. É ali que está a mina, é ali que está o trabalho, é ali que temos que estar. E o meu comentário de há bocado ia nesse sentido. Muito obrigada, doutora Bila Madalena. Ayrton Kassam, penso que gostaria de acrescentar ainda algumas palavras. Um pequeno ponto sobre os jovens. A questão não é os jovens espalharem-se pelo país, porque os jovens já estão lá. Moçambique tem 23 milhões de habitantes e 1.200.000, se não estou, é que está na cidade de Maputo. Nós já temos jovens lá. Nós temos que fazer que aqueles jovens tenham acesso à energia, tenham água potável, tenham financiamento e conseguirmos colocar universidades boas lá, como muitos países no mundo fizeram. Tu, se vais visitar um país como a Alemanha, por exemplo, uma das melhores universidades alemãs que forma engenheiros, eles colocaram lá em Ilmenau, lá no interior da Alemanha.
Quer estudar engenharia, vai para lá. Que é o contrário do que está acontecendo aqui. Se tu quer estudar engenharia, tens que vir para Maputo. Quer estudar medicina, tens que vir para Maputo. E tu tens que vir para cá. O importante é nós darmos acesso àquelas pessoas que já estão lá. Os jovens daqui são jovens, mas existe um bom número de jovens que estão em outras partes do país. Universidades ou escolas técnicas. Exatamente, que estudos normalmente superiores. Se tornam depois também polos de desenvolvimento local, não é? Onde há uma grande concentração de estudantes, naturalmente depois o próprio local se desenvolve. Eu vou voltar então aqui à nossa plateia e temos mais uma questão. Bom, boa noite. Meu nome é Nelson Passe, sou estudante do 4º nível do curso de agronomia na UEM. Bom, em gesto de comentário, quando se fala de energia, temos que ter em conta o ambiente. Falo exatamente da emissão dos gases. Os gases de efeito estufa, dizia. Acho que vou voltar a repisar a primeira questão, né? Assim sendo, temos que ter, ou seja, temos uma alternativa, que é o biocombustível. Eu gostaria de saber, para o nosso caso, em que ponto estamos em relação ao biocombustível ou em relação à produção e integração desse combustível alternativo. Muito obrigado. Dr. Shivambu Mamadusan, como representante aqui da CTA e do Pelouro específico de recursos minerais e hidrocarbonetos, gostaria de endereçar a si a questão. Bem, é uma boa pergunta, mas antes de mais nada é importante frisar que existe uma estratégia a nível do país e, portanto, as estratégias são desenvolvidas a nível do governo. Portanto, já existiram, portanto, abordagens em relação às soluções bio. Eu sei que o governo, em algum momento, desenvolveu projetos pilotos para esse tipo de soluções, mas que de certa forma não chegaram a ser operacionalizados. Tendo em conta, como eu disse, que existem, portanto, prioridades a nível dessa mesma indústria, não houve muito a nível do setor privado que foi feito nem em termos de adaptação da solução, nem em termos de tentar desenvolver o mesmo tipo de soluções. Portanto, neste momento podemos dizer que ainda não houve essa abordagem a nível do setor privado e, mais uma vez, portanto, o governo tem que antecipar e promover com que a própria indústria encaminhe nessa direção. Muito obrigada. Infelizmente caminhamos agora para os momentos finais do nosso programa. O tempo é curto, mas as oportunidades de participação existem e podem continuar a participar nos programas Mosefo enviando questões através da nossa página de Facebook, www.facebook.com/Mosefo. Antes de concluir, eu gostava de passar ao painel para uma última ronda e, tendo em vista a conferência que vamos organizar nos próximos dias 20 e 21 de maio, dedicada ao setor dos recursos energéticos, a pergunta que eu gostaria de colocar a cada um dos membros do painel é: qual é que é a questão-chave que deve ser debatida nesta conferência? Tavares Cebola, vou começar por si. Na nossa plataforma de emprego, uma das maiores carências que nós detectamos é a ligação entre os vários atores desse ecossistema, os empregadores, as agências de recrutamento, as universidades e todo o ecossistema. Então, eu julgo que é, e ainda bem que houve há pouco uma reflexão sobre sobre estágios pré-profissionais, etc. É necessária uma ligação cada vez mais flexível entre esses setores para se decidir os caminhos que nós queremos seguir nos próximos anos, porque infelizmente há muitos jovens recém-formados que não têm essa experiência e as empresas exigem que o jovem formado tenha essa experiência. Então acho que cada vez mais será necessário estabelecer ligação entre os vários atores do sistema para uma reflexão conjunta sobre as necessidades, sobre as competências que esses jovens têm que ter para responder às oportunidades que existem, que vão existir nos próximos anos. Portanto, no quadro também de uma estratégia nacional de desenvolvimento do capital humano. Certo. Muito obrigada. Doutora Bílio Madalena, eu passo-lhe então a palavra para as últimas considerações. Eu diria que a resposta a essas questões é um bocado da Mosefo em si. A Mosefo procura respostas, coloca as questões e simultaneamente acaba por dar resposta. Acho que a Mosefo é um
é uma boa solução para procurar este tipo de respostas. Doutor, em relação à conferência de maio, qual é que acha que é a questão fundamental que deve ser colocada? A questão fundamental relativamente à conferência de maio para mim, a pergunta base é esta: como é que Moçambique consegue alinhar na mesma direção todas as entidades relevantes nesta matéria? Entidades, governo, empresas e o mercado de trabalho. Como é que se consegue conjugar todos estes interesses numa mesma direção, porque há de facto interesses comuns, nem sempre corremos todos na mesma direção. Como é que é possível, como é que se pode fazer isto num curto espaço de tempo? Não há muito tempo para fazer isto bem e a pressão é grande. Dizia o Dr. Chivão, os concursos e as concessões têm um prazo de tempo, o tempo está a contar e, portanto, acaba por ser uma corrida contra o tempo e contra a necessidade de fazer isto rapidamente. Como é que se consegue alinhar esforços de forma a conseguir queimar etapas e o mais rapidamente possível ter resultados? Muito obrigada, doutora Bílio Madalena. Doutor Shivambu Mamadusan, conferência de maio. Conferência de maio. Tendo em conta que os vossos objetivos centram-se em participação, competitividade e sustentabilidade, eu acho que o ponto do conteúdo nacional ou conteúdo local tem que ser um ponto abordado, porque é um ponto que, de certa forma, satisfaz todo este value chain, desde a questão da identificação das oportunidades, capacitação dos setores, formação, acesso às oportunidades e depois, de certa forma, também a própria sustentabilidade, desenvolvimento das mesmas oportunidades. Portanto, a questão do conteúdo nacional eu acho que é uma questão que devia ser prioritária para a vossa conferência. Obrigado. Muito obrigada, está registado. Ayrton Kassam, para terminar. Muito obrigado. Eu penso que deve-se focar mais na componente de formação e transferência de tecnologia. As oportunidades que existem e a sustentabilidade de tudo isso que estamos a descobrir no nosso país e todas as potencialidades que nós temos só podem ser aproveitadas com o conhecimento. Nós temos que aprender, temos que ter moçambicanos a fazer, a executar. Temos que ter moçambicanos que mais tarde possam abrir suas próprias empresas e gerir os grandes negócios que hoje estão a ser geridos por empresas externas. E eu penso também que vai se debater as diversas fontes energéticas que o país tem. Hoje estamos focados no gás, no petróleo e tudo mais, mas temos diversas fontes como a água, que é uma fonte poderosa. Moçambique pode aproveitar muito em relação à água. Mas a questão fundamental é mesmo a formação, ligar o setor produtivo às universidades, pegar-se naquilo que o setor produtivo quer e aquilo que a universidade pode oferecer. Muito obrigado. Muito obrigada a todos pela presença aqui. Esta foi mais uma edição do programa MOSEF. Obrigada também a si que nos acompanha através da STV e da STV Notícias. Boa noite, até à próxima.